This meeting is being recorded. Bom dia, Márcia. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, José Eustáquio. Bom dia. E aí, novidades. Toda semana acontece alguma coisa, né? Essa semana Não, a novidade... Essa semana, a gente discutiu no nosso grupo de WhatsApp a anulação do julgamento da Boate Kiss lá. A Márcia traz o espírito... Deixa eu fazer o lado de uma pessoa que não entende nada de direito, mas entende de pessoas. Assim, eu sou uma pessoa, eu entendo de pessoas. Para nós aqui do Rio Grande do Sul, eu sei que o resto do Brasil não está nem aí com o Rio Grande do Sul, mas nós aqui do Rio Grande do Sul foi um impacto muito grande a questão do incêndio da Boate Kiss, que foi uma série de descuidos muito graves e desobediência de regras, levou à morte de muitas pessoas. Anos depois, tá? Ele foi em 2013, anos depois, no final do ano passado, tem um julgamento com um júri, uma mise-en-scène toda, e as pessoas são condenadas. E agora é anulado esse julgamento. Vocês entendem que para essas famílias que já passaram todo esse tempo em sofrimento, é como exumar esses corpos tudo de novo, porque vai ter um novo julgamento. Eu acho isso horrível, tá? Não entendo de direito, não entendo porque, assim, foram razões técnicas que levaram à anulação, e certamente a gente tem que obedecer às regras do direito, mas o direito tinha que pensar um jeito de não fazer a gente sofrer tanto por tanto tempo. Ô, Márcia, isso não é direito, né? Isso não é direito. Tem que pensar um jeito mais humano, assim, de pensar nas pessoas mesmo, né? Assim, pensar sem ser injusto com quem está sendo acusado, mas assim, para todo mundo vai ser abrir a ferida de novo, e nós vamos começar a discutir esse assunto de novo, vai ser... E não pensem que só são as famílias, a sociedade gaúcha inteira sofre. A cidade de Santa Maria, que é onde aconteceu isso, ela passou por um profundo luto por muito tempo. Então, assim, voltar a mexer nisso, será que não tinha um jeito mais inteligente desse processo ter sido encaminhado? Será que precisava de tanto... Eu acho, Márcia, posso falar o que você está falando? Eu acho assim, tem um negócio conceitual mais amplo, né? Teve um episódio numa boate que morreram, sei lá, quantas pessoas? 255, né? Morreram tantas pessoas, né? E aí, ou tem responsável ou não tem. A justiça podia dizer, não, foi só um acidente. Né? Essa coisa acontece, não vamos punir ninguém, vira e mexe vai ter acidente assim, vai morrer 200 e tanto, beleza, é do jogo. Né? Ou podia dizer, não, sim, isso daí é excepcional, houve responsável e vamos punir os responsáveis. A sociedade quer saber qual a sinalização, né? Para onde nós vamos? Tem responsável, não tem responsável? A gente só quer saber isso, né? E a justiça não diz, passa quantos anos? Foi 2013. O problema é o seguinte, gente, o problema é que direito é forma. Direito é forma. Direito sem forma não é direito. Né? A forma é tão importante, tão fundamental para o direito, que sem ela o direito não é direito. É um simulacro de direito. Né? Nós temos episódios parecidos com esse, do batom murcho, vários episódios na história do Brasil, assim. Toda vez que acontece um episódio desse, se você quer levar os responsáveis para o tribunal do júri, certo? Você vai ter que fazer uma operação complexa de transformar uma coisa culposa, certo? Para ser julgada num ambiente onde se julga comumente condutas dolosas, né? Então, fica a impressão que o sistema de justiça é falho, né? O problema é a opção que quem está acusando faz, certo? Se o Ministério Público, nesse caso aí, tá, da Boate Kiss, tivesse optado em fazer uma denúncia, certo? Levando em consideração que se trata de um crime culposo, ninguém ali quis matar ninguém quis colocar fogo na boate, aquilo aconteceu, por mais negligente que as pessoas tenham sido, ninguém desejava aquele resultado, certo? Isso é uma insanidade pensar de uma maneira diferente, né? Então, o que acontece? Se você faz a denúncia como se fosse um crime culposo, isso vai para o juiz singular, certo? O juiz vai julgar, tá? Ele vai inaugurar o processo com a denúncia, aquilo vai tramitar, vai ouvir testemunha, colher tudo no ambiente das audiências, ele presidindo, e no final ele, o juiz, dá uma sentença.
certo? E se tivesse acontecido isso, essas pessoas já teriam sido julgadas, condenadas e estariam cumprindo pena, tá? O problema é que quando você arrasta isso para o tribunal do júri, certo? Vai haver resistência da defesa, né? Porque é um ambiente onde a acusação ela tem que levar a coisa para o lado doloso, né? De uma coisa que todo mundo sabe, o senso comum sabe que ninguém quis matar ninguém. Não foi intencional, né? Ah, mas eles assumiram o risco e tal. Lógico, entendeu? Mas leva isso para o ambiente do juiz singular que resolve rápido, certo? Aí quando leva para o tribunal do júri, aí tem um espetáculo, né? O tribunal do júri é um espetáculo, né? O Ministério Público fica no holofote, a defesa fica no holofote, fica aquela coisa lá, e quem se dana são os acusados e as vítimas, né? Quem morreu e os familiares têm que estar sofrendo assistindo isso, né? Agora mesmo a Globo colocou no Globoplay, eu assisti algumas partes, mas está lá o julgamento do caso da Daniela Pérez, né? Aquela artista da Globo que foi assassinada, né? E aquilo foi para o tribunal do júri. Então, você assistindo aquilo, você vê o quanto todo dia a defesa inventa uma coisa, o Ministério Público não sei o quê e tal, e fica aquela coisa de vaidades. E esse é o ambiente do tribunal do júri. Aqui no Paraná teve um crime famoso, que é o desaparecimento do menino Evandro. Tem também uma série que está no Netflix, se não me engano, em que uma família do prefeito de Guaratuba foi acusada de práticas de bruxo, essas coisas aqui, e desapareceu uma criança e puxa, estica, acusaram a esposa do prefeito e as filhas do prefeito. E virou um inferno aquilo, certo? Aí é o seguinte, quando acontece isso, certo? Essa coisa vai para o tribunal do júri, o Ministério Público, certo? Vai assumindo um compromisso com a sociedade de condenar, de fazer a punição mais severa possível, certo? Isso é um problema, entendeu? É um problema por quê? Porque vai ter que entregar isso, né? Ele fica refém da opinião pública. E se o juiz não for firme, não for um juiz, vamos dizer assim, porreta, ele também vai ficar refém da opinião pública, que é a imprensa, é o holofote o tempo todo. Então, o risco de resvalar e machucar a forma é muito grande, entendeu? É muito grande. Então, eu lamento muito que tenha acontecido isso no Rio Grande do Sul. Esse crime já devia ter sido, na minha opinião, ido para um juiz singular, julgado, as pessoas tinham sido apenadas, porque não existe hipótese de não ter responsável, não apenar, certo? Vai sempre ser apenado, sempre vai ter a sanção. O problema é você escolher a forma de fazer isso. Quando você embarca nessa forma do tribunal do júri, num crime como esse, em que, por mais negligentes que eles tenham sido lá no cumprimento das posturas municipais e tal, ninguém quis matar ninguém quis pôr fogo na boate, não, assim, é duro isso, entendeu? Mas, infelizmente... Ô, Rocha, mas por que a justiça, já sabendo disso, não diz isso desde o início? Tem parâmetros, né? Tem procedimentos, né? É senso comum, o que você está falando é senso comum. Por que não tem um senso comum? Né? Assim, não tem um caderno de procedimentos, não tem nada. Olha só, crime dessa natureza não dá para ser... não tem dor. Então vai seguir esse caminho. Não, aí o Deus dará, não segue esse caminho, leva tantos anos, aí revela. Cara, é isso tudo que está em jogo, entendeu? A gente acaba deixando uma lacuna para o subjetivismo. Tá? E aí, entendeu? E o direito, infelizmente, como a nossa democracia, eu sempre bato nessa tecla, como a nossa democracia é muito jovem, né? É uma adolescente. E eu sempre critico essa visão. Pois é muito adolescente, a gente não conseguiu passar limpo tudo, né? Tem muitos temas aí, essa questão dos militares, a questão do judiciário, o problema da corrupção. Assim, a gente é tanta coisa para fazer que a gente não conseguiu fazer tudo, né? E agora estamos aí às voltas com um governo que ameaça a democracia. Então, tudo isso conta, pesa na balança, né? Eu acho que um belo dia nós vamos ter condição de dar fazer uma radiografia do judiciário e conseguir acertar o ponto. Eu não acho que vai mudar nunca. Eu acho que tem um corporativismo enorme. Se você pegar
o que era o Ministério Público, o Judiciário antes da Constituição e o que é agora, você vê que mudou muito. Entendeu? Agora as coisas não mudam rápido. Né? Você sabe que não mudam rápido. Né? Esses processos são lentos. Então, acho que algum momento vai ter, objetivamente, o seguinte: crime doloso, vai para o tribunal do júri. Não é doloso? Não vai para o tribunal do júri. Pronto, é o senso, é fácil isso, entendeu? Mas aí eles ficam inventando teoria do não sei quem, da Alemanha, do Canadá, dos Estados Unidos, e não sei de onde, só não trazem para cá a teoria da África e nem da China. Lá os caras pegam e fuzilam. Pois é, por falar em China aí, não, só para falar do Rocha, é o seguinte: eu sempre discordo desse negócio que nós somos democracia jovem, porque nós estamos indo aí para o bicentenário da Inconfidência, da independência, da Inconfidência é mais do que 200 anos ainda, né? E nós temos 30 e poucos anos de democracia. Então, para mim, isso é uma vergonha. Isso não é justificativa para falar que nós somos novos. Não, é uma vergonha a gente ter 500 anos de história e 30 anos de democracia. Bom, isso é a primeira coisa. A segunda é o negócio da China. Vamos pegar a China. Em 40 anos, a China se transformou completamente, completamente. Até pouco tempo atrás, os Estados Unidos mandavam um porta-avião, 2 portas-aviões e tal, e calava a China. E a gente viu essa semana, né, o que aconteceu. A presidente da Câmara dos Estados Unidos foi visitar Taiwan, só para deixar claro a diferença em relação à Ucrânia, né, que Taiwan pertence à China. Né? E os Estados Unidos concordam com isso, que pertence à China. E a ONU concorda que pertence à China. Né? Agora, ninguém também quer que a China invada Taiwan, né? e imponha uma mudança do sistema. Né? Por isso que vale aquela ideia de um país, 2 sistemas. Né? Então, assim, essa visita da Nancy Pelosi na Taiwan, nesse momento que nós estamos aí na guerra ainda da Ucrânia, é uma coisa totalmente fora de propósito, né? Não acrescenta nada no mundo, né? Só gera muito instabilidade. Então, assim, eu acho que Agora, o Eustáquio, explica felizmente não teve grandes problemas, né? Assim. Explica o que Taiwan tem, né? Que é um perigo, tudo que se mexe com Taiwan é um perigo. Você conhece isso bem, você podia explicar isso aí. Não, o problema não, perigo é o seguinte, porque para a China, desde que, veja só, a China estava isolada a primeira coisa interessante é o seguinte, né? O Chiang Kai-shek, né? O Kuomintang, que dominava a China na época da guerra, né? Quando teve a Revolução Comunista do Mao Tse-tung, todas essas forças, vamos dizer assim, nacionalistas e capitalistas foram para Taiwan. Né? E o Mao Tse-tung, o Partido Comunista, sempre considerou que Taiwan pertencia à China e continua pertencendo. Quando o Nixon fez o acordo com Mao Tse-tung, o Nixon concordou com isso. Tanto é que a Taiwan saiu da ordem da ONU e entrou a China no Conselho de Segurança da ONU. Né? E com esse acordo. Assim foi feito também com Macau e com Hong Kong, né, que pertenciam, sim, estava sob domínio da Inglaterra e de Portugal, e vencido o prazo aí vamos dizer assim, de um aluguel que tinha, né, eles voltaram para a China. E a China prometeu manter o regime de Hong Kong por 50 anos. Né? Só que a China não está respeitando muito isso, quer dizer, ela cada vez ela interfere mais na dinâmica de Hong Kong. Taiwan é mais grave, porque é o seguinte, é uma ilha com 24 milhões de habitantes, extremamente desenvolvida, e que hoje em dia produz a grande maioria dos chips que entram em tudo, no seu celular, no seu computador, nos carros, né, do mundo todo. Se essa produção de Taiwan cair, para praticamente o mundo todo, né? Que Taiwan conseguiu uma coisa incrível. Então vai ficar nesse jogo, entendeu? A China pressionando para Taiwan voltar
ao controle central, né, do continente, e Taiwan vai tentar esticar ao máximo a sua independência, a sua autonomia, né? Então, essa que é a disputa lá. Estão vivendo os resquícios do colonialismo, né? Não, aí não é bem colonialismo, né, Rocha? Porque é tudo chinês. Taiwan é chinês. O que tornou esses territórios com essa singularidade foi o colonialismo inglês, né, e português. Não, é português, porque... Não, no caso de Taiwan... Né? Taiwan é Formosa. Quem dominou Taiwan foi Portugal. E o colonialismo português já foi expulso há 400, 300 anos. Eu sei, mas a consequência disso é que o território não voltou para a China. Não, certo? Voltou, sempre foi da China. Não, aí teve a invasão japonesa. No final do século XIX até 1945, aí é o colonialismo japonês. Porque o japonês invadiu Taiwan e manteve o controle de Taiwan por mais de 50 anos, mais ou menos. E aí, quando o Japão perde a guerra, aí a China retoma Taiwan. E depois, quando teve a Revolução, vamos dizer assim, as forças capitalistas e nacionalistas foram para Taiwan. Mas é tudo chinês. Não, e ali Taiwan foi ocupada. Os ingleses foram para lá, os americanos foram para lá. E, na verdade, isso tudo é muito engraçado, porque a bronca da Europa Ocidental, da OTAN, com a Rússia, é que ela invadiu o território ucraniano. Qual é o argumento da Rússia? Não, tem territórios lá que são territórios que estão querendo independência, eu vou lá assegurar a independência desses territórios. O que a OTAN e a Europa dizem? Não, devolva os territórios da Ucrânia. Certo? Aí, quando vai para a China, é o contrário. Certo? Não devolve o território. Então, assim, eu acho que tem um propósito. Certo? A guerra da Ucrânia teve um propósito, ela é uma coisa intencional, provocada, e eu acho que estão tentando fazer a mesma coisa lá naquele canto do mundo. Né? Esses democratas americanos, eles sempre, historicamente, se metem nessas confusões com um propósito, certo? Até interesses comerciais, da indústria bélica, alguma coisa tem aí que... E agora eles estão sendo um pouquinho cuidadosos, porque a Nancy vai para lá, obviamente não é só por questões, como ela diz, da democracia e humanitárias, mas ela vai para lá com esse olho, né, desse capitalismo. Tem muita gente de Taiwan que grande, vamos dizer assim, grande capitalista dentro dos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, o Biden diz que não vai. Então, tem um jogo aí que, se der meio errado, o Biden diz, não, ela foi porque quis, eu não tenho nada a ver com isso. Então, até tem um jogo inteligente nessa ida dela contra a vontade do Biden. O New York Times ficou totalmente contra, dizendo que é absurdo que ela está indo. Então, assim, tem um bate-a-sopra bem diferente de outras intervenções estadunidenses. Tá? No passado, os Estados Unidos entrou em um monte de locais, tá? E quando entra em um monte de locais, ele vai com todo o apoio de sua comunidade. Aqui tem uma divisão, tá? E essa divisão, eu acho que ela também é estratégica para, se tudo se começar a dar errado, o Biden vai lá e assopra. Tá? Então, tem essa coisa ela é totalmente estranha. E o Marcelo é totalmente estranho, porque é o seguinte, qual é o país do mundo em que o presidente do Congresso, do Parlamento, vai fazer diplomacia? Não existe. Não tem cabimento esse negócio. Mas você está falando de um país mais poderoso, porra. Você não está falando de qualquer país. Por isso que eu estou falando, é esquizofrênico, ele não tem. Ela é presidente do parlamento, ela não tem poderes para fazer diplomacia. Ela foi lá à revelia das estruturas diplomáticas dos Estados Unidos. Então, isso aí não é feito à toa. Tem um propósito. Né? Tem um propósito. Eu acho que eles estão tentando antecipar um episódio que vai acontecer lá na frente, que é a hora que a China vai bater o pau na mesa e dizer, não, eu vou assumir isso aqui, pronto. Então, e eles não querem isso, eles querem provocar uma situação para romper logo com isso, para dizer que a China não está cumprindo e tal. E vender isso na mídia internacional, que vai fazer de novo o papel. Essa semana, eu vi uma matéria no jornal Diário de Notícias de Portugal, com o seguinte título:
Kiev rejeita acusações injustas da Anistia Internacional sobre perigos infligidos a civis. A Anistia foi lá na Ucrânia, certo? E fez um documento dizendo o seguinte, alertando que as forças ucranianas põem em perigo a população civil quando estabelecem bases militares em zonas residenciais e lançam ataques a partir de áreas habitadas por civis. Isso é a Anistia Internacional que está dizendo. Certo? Vocês viram isso em algum lugar aqui, em algum órgão aqui? Não tem, entendeu? Porque isso não interessa. Tá? O interesse é vender que os russos são os monstros e que o cara da Vogue é o mocinho. Entendeu? Então, tudo tem um propósito. Mas, ô Rocha, essa altura do campeonato, defender a Rússia é loucura, né? Eu estou defendendo a Rússia. Quem está defendendo a Rússia? Estou dizendo o seguinte, que tem dois lados a guerra, certo? E a gente só condena um. Tá agora, certo? Quanto tempo tem gente falando que os ucranianos estão massacrando gente no Donbas com aqueles batalhão Azov? Há quanto tempo nós estamos dizendo que eles levam as bases militares para dentro de zonas residentes, shopping center, hospital? Aí, quando cai uma bomba russa no hospital, no shopping center, tá lá, bombardeou o shopping center e tal. Você vê, não tem uma pessoa, só tem interesses militares dentro. Então, isso aí é uma coisa que tem que ser condenada, porque é uma guerra, não pode fazer isso. Né, numa guerra. Eu acho que é o seguinte, tudo que eu concordo com o Rocha e a Márcia falaram. Agora, o que me preocupa disso tudo é o que o pessoal chama de armadilha de Tucídides. Tucídides é o historiador grego que escreveu sobre a guerra de Peloponeso. E o pessoal avaliou o seguinte, toda vez que tem uma mudança de hegemonia no mundo, a chance de ter uma guerra é muito grande. Tem um autor americano, o Alison Graham, que ele calculou, que ele anotou o seguinte, nos últimos 1000 anos, eu acho, teve 16 mudanças de hegemonia no mundo. Dessas 16, 12 terminaram em guerra. Tá? E o que a gente está vendo nos Estados Unidos é isso. Os Estados Unidos é uma potência em declínio. Veja só, quando você fala que ela é em declínio, não está dizendo que ela está ficando pobre, não é isso, não. Quer dizer, os Estados Unidos continua sendo uma potência, sendo um país rico, com capacidade militar muito grande e tal, só que ele está em declínio em relação à economia mundial. Ele já foi 30% da economia mundial e hoje ele é menos de 15% da economia mundial. E se você pegar vários indicadores, por exemplo, o comércio internacional, os Estados Unidos têm um déficit comercial de mais de $1 trilhão, 1 trilhão, não 1 bilhão, não, 1 trilhão de dólares por ano, porque ele não consegue produzir as coisas dentro dos Estados Unidos. Então, ele depende do resto do mundo, depende de petróleo, depende de matéria-prima, depende de uma coisa, e é uma economia que perdeu competitividade internacional, principalmente para a China, e perdeu força para essa aliança China e Rússia, porque essa aliança China e Rússia ela é uma mudança no quadro internacional incrível, porque o Kissinger, na década de 70, ele rachou essa aliança China-Rússia, e ela voltou atualmente no momento que os Estados Unidos está fraco, né? Então, o mundo está mudando, o centro da economia está indo para a Ásia, tá? E o grande perigo é o quê? Como já aconteceu outras vezes, a potência em declínio, né, ela incentivar guerras, incentivar, porque uma coisa que é competitiva nos Estados Unidos é a indústria armamentista, né? Então, existe um perigo muito grande no mundo. O secretário-geral da ONU falou outro dia que nós estamos a um passo de uma guerra nuclear. Ele falou que o perigo, aquele relógio do fim do mundo, né, ele está cada vez mais perto do fim do mundo por causa desses conflitos. Então, assim, é uma situação muito grave e realmente é o seguinte, essa visita da Pelosi na Ásia, e principalmente em Taiwan, foi totalmente inapropriada. E os Estados Unidos, o Biden, ele foi contra porque é o seguinte, a doutrina dos Estados Unidos foi construída que Taiwan pertence à China. Então, ele não pode mudar essa doutrina. Se mudar essa doutrina, muda tudo no mundo aí.
Mas parece que o propósito é o mesmo propósito que houve na Rússia, né? Daquela folia de colocar a Ucrânia na OTAN. Era provocar e bloquear a influência russa sobre a Alemanha, né? Agora, eles estão fazendo uma confusão lá, por quê? Para conter a China, né? Constranger, inibir, é isso. Agora, só para reforçar, para terminar isso aí, é o seguinte, realmente é o seguinte, quando você pega os dados da China e dos Estados Unidos, a China está engolindo os Estados Unidos. Se eu fosse americano, eu estaria assustado também, porque estão engolindo, em todos os sentidos, eles estão engolindo. Então, assim, isso está criando uma reação nos Estados Unidos cada vez maior. E como tem eleição agora em novembro, né, o Partido Democrata precisava dar uma resposta para o eleitorado. Então, eu acho que essa visita se encaixa muito aí no calendário eleitoral dos Estados Unidos. Perfeito. Roberto, só para falar, dar um dado aqui que é importante, é o seguinte, surpreendentemente, com essa coisa toda, o preço do petróleo caiu, tá? E hoje de manhã, quer dizer, nós estamos gravando na sexta-feira, a FAO divulgou os dados do índice de preço dos alimentos, que também caiu para o período pré-guerra. Tanto o petróleo como o preço dos alimentos caiu para o preço do pré-guerra da Ucrânia. Tá? Então, isso aí vai ter um impacto. Eu estou falando, isso é importante considerar isso, porque vai ter um impacto da inflação, né? Aquela ideia que a gente tinha que a inflação brasileira ia subir muito, que a coisa internacional ia piorar, só que os preços caíram. Então, isso vai facilitar o controle da inflação. E agora eu não sei, aí até perguntando para o Alberto, se isso vai chegar a ter algum impacto eleitoral até outubro. Mas o juro americano aumentou também, né? Hã? O juro americano aumentou também. Está muito em cima, né? Está muito em cima. Está muito em cima. Algum impacto eleitoral vai ter. Algum impacto eleitoral. Essa queda da inflação no Brasil já diminuiu um pouco a rejeição do Bolsonaro, né? Sim, algum impacto eleitoral tem, não tem dúvida, entendeu? Roberto, só para complementar o que o Eustáquio falou, tá? Eu tenho lido de maneira repetida nas análises que saem na mídia que a eleição começa agora. Vocês notam isso? Todo artigo que tem a eleição, agora começa a eleição começa agora. É o seguinte, a eleição é uma maratona. Essa eleição aí tem essa singularidade, ela é uma maratona. Ela já começou no ano passado, né? Para os governadores, senadores, deputados federais e estaduais, de fato, a eleição começa agora. Mas para a eleição presidencial, certo? Talvez comece agora para a Tebet, né? Mas para o Lula, para o Bolsonaro e para o Ciro, ela já está aí desde o ano passado. Então, o que está acontecendo agora é que o Lula está dando aquela, sabe, da maratona dos últimos 5 quilômetros, que o cara dá o sprint, né? O Lula está fazendo o seguinte, o Lula está tentando bater recorde agora. Certo? Primeiro recorde, fazer uma coisa que ele não fez em nenhuma eleição até agora, ganhar no primeiro turno. Segundo recorde, se tornar o único presidente da República que foi eleito 3 vezes na história do Brasil. Então, o Lula está nessa, né? Ele agora conseguiu atrair o Janones, tirou a candidatura do Bivar, né? Que é lá de Pernambuco, presidente do esporte, portanto, vai roubar voto dele lá no quintal onde ele tem mais concentração. O Janones é de Minas Gerais, tem um acesso grande à juventude, onde o Lula também está andando bem. Então, o Lula está precisando de um ponto, né? Um ponto. Se juntar a saída do Bivar com a do Janones... E o PROS? O PROS é um capítulo... O e Rocha... A Tebet está agora com ela sim. Ela sim. O Lula está caminhando, eu estou aqui vendo aqui o cara da Malásia, né? O Mahathir bin Mohamed da Malásia. Ele governou a Malásia entre 81 e 2003, e a segunda vez foi em 2018 e 2020. Ele tinha 92 anos quando ele governou a segunda vez. Então, eu acho assim, o Lula ganha agora, é reeleito com 81, aí sai com 85. Aí alguém, ele indica, vai ficar 4 anos com 89. Quando ele tiver 90, ele volta.
Não, é sério. Porra! Cara, já aconteceu na Malásia. O cara tá viajando, meu. Não. Já aconteceu na Malásia. O que fumou hoje de manhã, eu não sei. Qual é o político que não quer entrar para a história tendo governado seu país mais vezes por meio do voto? Qualquer político quer isso. Pô, ele vai entrar no livro de história. Então, você anota aí. Lula falou que não vai disputar a reeleição. Claro que ele vai falar isso, pô, é um político. Imagina, não ganhou a eleição ainda. Não governou. Né? Ele vai dizer, não, se ganhar e governar, eu vou disputar a reeleição. Não pode falar isso, está doido. Né? Mas aí, daqui a 4 anos, vai chegar uma pesquisinha, quando começar o ano eleitoral, dizendo assim, Lula, ou você é candidato à reeleição ou Bolsonaro ganha. Aí ele vai ser candidato, aí reeleito. Quando ele for reeleito, ele tem 81 anos. O cara da Malásia tinha 92, hein? 92, né? Então, hoje as pessoas vivem muito tempo, pô. Ele tem chance de governar o país com 90 anos de idade. Deixa eu falar um negócio para você. Essa semana saiu pesquisa. Nós estamos discutindo primeiro turno, o Alberto já está discutindo o 10º turno. Olha, essa semana saiu a pesquisa da Quest, né? A impressão que dá, certo, é que, de fato, o Lula está jogando todas as fichas para tentar resolver a eleição do primeiro turno, ou tornar absolutamente inviável qualquer tipo de virada no segundo turno. E o Bolsonaro ajuda demais ele a fazer isso. Né? O Bolsonaro ele passou tantas vezes o Rubicão que a Fiesp, a Febraban estão assinando, sabe, assinando documento aí contra ele. Então, o grau de isolamento do Bolsonaro hoje é uma coisa absurda. Né? Agora, eu li uma análise, não guardei o nome, no Twitter, um daqueles fios lá, não sei se foi no Facebook, da pessoa dizendo o seguinte, que essa mexida que o Eustáquio falou aí, essa melhoria do Bolsonaro se deu no eleitorado dele, certo? Aí ele vai lá mostrando como foi que isso aconteceu. Aconteceu basicamente pela saída do Moro e depois pelas idas do Bolsonaro em eventos evangélicos. Ele foi em vários eventos evangélicos, né? E aí colocou a mulher dele na jogada para falar com os evangélicos, fazer culto no palácio e tal. Tudo isso fez com que ele recuperasse alguma coisa que ele tinha perdido, né, junto a esse público. Tá? Junto aos outros públicos, quem cresceu foi o Lula. Né? Não na proporção do Bolsonaro, mas cresceu nos outros públicos também. Então, a situação dele é muito difícil, porque para virar esse jogo, ele tem que tirar o eleitor do Lula. Né? E aí, a pesquisa está dizendo que 58% das pessoas que recebem o auxílio votam no Lula. Certo? Eu, sinceramente, não consigo ver. Né? E eu acho que ele também, por isso que ele está falando tanta bobagem contra a urna, para tentar viabilizar a confusão, não vejo como ele vai virar isso. Né? Essa mesma pesquisa traz uma coisa que para mim foi muito interessante. Eu andava meio intranquila com a ideia de que a gente vai ter um golpe contra as urnas, mas essa pesquisa mostra que mesmo o eleitor do Bolsonaro acha que se ele perder, 68% desse eleitor acha que se ele perder, ele tem que aceitar o resultado. Então, assim, também não tem um clima, pelo menos nessa pesquisa, nesse recorte, nesse momento, um clima golpista dentro do público do Bolsonaro. Tá? Dentro do público em geral, isso chega a 85% das pessoas dizendo não, tem que aceitar e fim, e toca o barco. Tá? Então, isso também nos tranquiliza com essa tensão que um pedaço da mídia está criando de que dizer vai ter golpe, vai ter golpe, vai ter golpe. Márcia, é preocupante. Esse negócio que o ministro da Defesa fez de pedir acesso urgentíssimo de uma coisa que ele já tinha acesso, meu Deus, isso aí é ridículo. Agora, mostra o grau de capacidade que esse pessoal militar bolsonarista eles têm de criar confusão, né? O Rui Castro fez um artigo falando em guerra civil, né? O Alberto não gosta quando fala em guerra civil, né?
Mas a gente já tem uma guerra civil, gente. Eu ligo a televisão aqui, é só violência, é só sangue. Se torcer, só sai sangue. É feminicídio, é roubo, é violência. Ô, Eustáquio, mas Mas por nada não. é diferente. Você está certo com relação a isso, mas isso não é do governo Bolsonaro. Isso sempre foi assim, porra. Isso não tem nada a ver com o Bolsonaro. Não, Deixa eu não. só fazer uma consideração. Teve eleição, por exemplo, a eleição de 2010, tá? Foi uma eleição super tranquila, gente. Foi super tranquila. Não tinha isso que nós estamos A falando. de 2014 também. Peraí. Vamos separar. Em 2014 já Ô, foi. Eustáquio, vamos separar. Você primeiro falou do dia a dia, que acontece isso. Agora você está falando do processo eleitoral. A gente tem que escolher o que a gente vai debater. Eu só estou falando assim, crime, feminicídio, racismo, isso sempre existiu, não tem a ver com o governo Bolsonaro, isso sempre existiu. Agora, Né? em relação a isso, Alberto, eu queria fazer Vou dizer assim, ó, o que tem de distinção, talvez, para um grupo, um subgrupo? Porque, assim, a violência está muito associada à nossa tensão de pobreza, tá? Esse processo escravocrata brasileiro. Mas há um pedaço da violência, que não é isso, que parece que se orgulha dessa violência. Esse orgulho, essas pessoas que estavam lá escondidinhas, nas suas casinhas, e faziam feminicídio, faziam a violência, e eram racistas, homofóbicas, mas não externavam, agora elas têm orgulho de dizer isso, tá? Mas isso não está, vamos dizer assim, eu não enxergo. Tá? Golpe é outra coisa, é o país dizer assim, olha, eu não confio nesse processo eleitoral, isso me deixa um pouquinho mais tranquilo. Isso não quer dizer que no processo das pessoas irem para a rua fazer manifestações passeatas, não haja um espaço para uma violência física de alguns grupos, tá? Eu estou muito curiosa para saber o que vai acontecer no dia 7 de setembro, embora eu acho que vai ser mais uma passeata de botox e silicone do que qualquer outra coisa, tá? Ou do que aqueles homens embalados a vácuo, sabe? Que são os bolsonaristas massivamente vêm embalados a vácuo. Vai ser mais ou menos isso, tá? Não vejo uma violência Paraná, assim, mais sendo, pelo menos eu espero. Aqui no Paraná, a gente chama esse pessoal aí, esse que chama homem embalado a vácuo, nós chamamos de mosquitinho, que tem o tronco grande e a bunda pequenininha. Mas eu queria dizer o seguinte, resgatando a questão da guerra civil, que ele está dizendo é o seguinte, uma coisa é o Bolsonaro, essa gente armada que está aí, certo? O cara que foi lá em Foz do Iguaçu e matou um petista, episodicamente a gente vê aí esse troço acontecendo aqui e acolá e tal, atiraram na caravana do Lula quando ele veio aqui para o Sul, né? Então, isso acontecer com o Bolsonaro no poder é uma coisa, tá? Isso, com o Lula no poder, é outra conversa, porque aí eles vão estar brigando com o Estado. Né? E é o seguinte, brigar com o Estado, velho, você tem que ter muita bala na agulha para brigar com o Estado, porque não é fácil, entendeu? Você pega um presidente da República que consiga conversar bem, que o Lula vai fazer isso, com as Forças Armadas, certo? Com os governadores, certo? Os governadores controlam a Polícia Militar. Eles agora estão tentando passar no Congresso uma medida que cria a lista tríplice para o comandante da Polícia Militar. É o fim da picada, né? Entendeu? Eles querem fazer isso, para dar o quê? Mais autonomia para as polícias militares. Então, estão achando que ninguém está vendo isso. Então, na medida em que tiver um presidente da República e governadores refratários a isso, e provavelmente nós vamos ter, nos estados mais importantes, pelo menos, a conversa muda. O cara vai fazer gracinha, vai levar a burdoada. Né? Vai levar a burdoada. E o Supremo Tribunal Federal está aí dando sinais e sinais de que ele não vai transigir com brincadeira com o Estado de Direito Democrático. Então, brigar com o Estado, nem o Pablo Escobar conseguiu. Nem o Al Capone conseguiu. Isso tem uma coisa. Tem uma coisa que as pessoas se escandalizam. Essa semana passada, o Zé Disseu, sei lá, não sei também se ele põe o título, né, no Poder 360, se são os editores que colocam o título, isso, o crescimento do fundamentalismo religioso. Não é verdade. É o contrário que está acontecendo. A religião está perdendo poder. O título é fake news pura. O que acontece? As pessoas não se tocam. O país era conservador em bloco. O Brasil, todos os países, aliás, eram conservadores em bloco. O divórcio foi
foi legalizado no Brasil na década de 70. Até 1970, as pessoas não podiam separar legalmente, casar com outra pessoa. Olha o nível do... Isso é que é fundamentalismo religioso. Aí, na medida em que começa a ter fissuras, a sociedade começa a ficar mais plural, tem gente que quer o casamento eterno, tem gente que diz, não, eu quero poder separar. Né? Aí você começa a ter reação. A reação ela só existe, ela só aparece quando você tem fissuras. Esse é que é o ponto. Então, a religião ela vem perdendo o poder. Né? Você dizer que há fundamentalismo religioso, que ele vem crescendo, é um verdadeiro absurdo falar isso. Né? As pessoas eram conservadoras em bloco, as pessoas frequentavam a igreja em bloco. Não tinha grupos grandes de pessoas que não frequentassem a igreja. Isso existia. Deixa eu te fazer uma questão. Deixa eu fazer uma questão. Só uma coisa, Rocha. Esse negócio que o Alberto falou não é bem assim, porque é o seguinte: na época do Getúlio Vargas, que a religião católica era mais de 90% da população brasileira, foi aprovada uma legislação de aborto, permitindo um aborto em caso de risco de vida da mulher, em caso de estupro. Tá? Isso há 80 anos atrás. E, atualmente, eles estão querendo tirar esse direito que foi feito lá em 1940. Mas você não pode, Eustáquio, utilizar... Alguém está querendo tirar com a efetividade de tirar. Sempre vai ter alguém querendo tirar, cara, entendeu? Porra! Em relação a isso aí, esse público evangélico, tá, que quando se fala de fundamentalismo, está se referindo a esse pessoal, certo? Esse pessoal é muito obediente, extremamente obediente e disciplinado, né? Obedece às instituições, à hierarquia. Tá? Então, na medida em que você troca o presidente, assume, por exemplo, um cara como um progressista como o Lula, certo? Eles vão se adequar, né? E, logicamente, o presidente vai ter que ouvi-los, porque eles fazem parte da sociedade, mas eles se adequam. Eles estão mais pronunciados agora, certo? Porque aí sim, alguns dirigentes e alguns parlamentares, certo? São de fato, certo? Não fundamentalistas, são oportunistas e esticam a corda para tirar vantagem disso, porque esse discurso mais pronunciado dá vantagem eleitoral. Mas elegendo um outro presidente, isso se acalma no dia seguinte. A Márcia ia falar, eu vi a Márcia tentando falar, já sabe. A turma vai lá, entra lá, escreve se a Márcia não falar. Tá? Muito bem, tenho defesa aqui. Gente, mas é assim, ó, alguns temas de fundamentalismo, a reação, como o Alberto traz, não são só locais, elas são globais. E a questão do aborto é uma questão global, ou seja, globalmente está sendo rediscutido. Por quê? Porque os movimentos que trouxeram o aborto, a mulher indo trabalhar, exigir que o homem faça metade do serviço dentro de casa, que cuide dos filhos, etc., foi avançando e uma parte da população perdendo privilégio está reagindo. E aí organiza quem puder organizar, que movimento conservador com que argumento. Entende? Tu não quer competir com 50% da população, que são as mulheres, para subir na tua empresa. Então, tu vai usar abaixo da cintura, tudo é canela. Tu vai usar o que for preciso para manter essa mulher longe de ser uma competidora. Então, tem outras forças que vão entrar em certos temas que a gente pode colocar nesse pacote conservador. E dentro disso, eu quero trazer... A Simone Tebet continua no páreo. E aí, cientistas políticos? Ela tem alguma chance, agora que ela está trazendo uma vice-mulher, né? E um jingle, ela sim. Ô, Márcia, olha só, a Simone Tebet é uma figura absolutamente irrelevante. Né? Porque é o seguinte, você ri, né, Eustáquio? Você viu foi o Guga Chakra. Né? É muito legal quando alguém, né, faz uma comparação e nos tira do provincianismo. Né? O Guga Chakra, sei lá, algumas semanas atrás, na Globo News, falou: como é que a gente aqui está discutindo candidato que tem 2% de votos, candidato que não sei o que lá. Na França, ninguém dava atenção para Anne Hidalgo, prefeita de Paris pelo Partido Socialista, que tinha 2% de votos nacional. Ninguém ouvia falar nela. É só no Brasil que alguém dá atenção a candidatos que têm 2%. É patético. É um país ineficiente. O Brasil, ele louva, né? Se a gente tinha que fundar uma igreja aqui que ficaria lotada, cujo Deus é ineficiência. Vamos louvar o Deus da ineficiência. O Brasil é de uma ineficiência cabal.
né? Não, É muito ineficiente você dar tempo, né, de mídia para qualquer coisa, para candidatos que inexistem, que não têm expressão nenhuma. Não, veja só, eu acho, falando do negócio da Márcia, é o seguinte, eu estou impressionado com a Simone Tebet, ela ter conseguido juntar 4 partidos de peso relativo. MDB, PSDB, Cidadania e agora o Podemos. Quer Que de dizer, peso, Eustáquio? O Cidadania, o presidente do Cidadania é o Roberto Freire, ele preside o partido, mudou de nome. Ele só perde para o Papa Pedro, o primeiro, fundador da igreja. Ficou mais tempo no papado do que o Roberto Freire, na presidência do partido. Todos os outros papas ficaram menos tempo que ele. Roberto Freire Ela vai ter tempo de TV? era chefe do Rocha. Era chefe do Rocha. Era chefe do Rocha. Era chefe do Rocha. Isso, o Rocha ri. Olha, de todos os programas que a gente fez até hoje, essa foi a fala mais sacana contra o Rocha que eu já vi até agora. Mas, gente, ela vai ter tempo de TV. Se tempo de TV é importante, pode... Você vê a ineficiência do país. Uma pessoa absolutamente relevante vai ocupar tempo de TV. Você paga as emissoras, você sabe disso, né? O erário paga para as emissoras, então nós, brasileiros, estamos pagando para uma candidata irrelevante ter tempo de TV. Cara, é muito ineficiente o nosso país. Alberto, isso faz parte do processo democrático. Eu acho o seguinte... Isso faz parte do processo democrático ineficiente. Não, o processo de uma democracia que não dá espaço para as minorias. Não estou dizendo que as mulheres são minoria. Estou dizendo que a Simone Tebet, como candidata a presidente da República, é minoria. Tem 2%. E está colocando... Agora é o seguinte, ela está tentando fazer um negócio que não vai funcionar, porque é superficial. Todo mundo sabe que é superficial. Que é assumir um discurso feminista, coisa que ela nunca foi no Congresso Nacional. Né? Ela nunca foi. Ela não é conhecida por isso. Outras parlamentares que estão lá, né, são conhecidas por isso. Ela não. Né? Ela nunca teve essa estampa. Né? E agora vir para a eleição para falar disso, né, numa eleição que as pessoas estão querendo falar de economia, estão preocupadas com as contas a pagar no final do mês, né, com a fome, com o país numa crise, e combustível, etc, etc. Ela vem... Então, é o seguinte, está encaixado num discurso... Esse discurso feminista, nessa eleição, ele é periférico, ele não vai ser central, né? Como as pautas que o Bolsonaro puxou em 2018, nessa eleição, vão ser periféricas. Então, começa por aí. Ela vem com uma embocadura torta, né? Num momento inadequado. 2, ela está sendo sacrificada pelo MDB. O MDB do Rio, agora, na sexta-feira, anunciou que vai apoiar o Lula já no primeiro turno. Né? E outros MDBs... O Rio não vale de comparação, não, porque o Rio está uma bagunça. Se tem lugar ineficiente, que o Roberto está falando, é o Rio de Janeiro. Porque aqui o PT está brigando com o PSDB, aqui está uma bagunça completa. Mas o Rio de Janeiro vai se acertar. Até o dia 5 se acerta. É, né? Hoje? Então, é hoje. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Hoje é o dia 5. Tem também aquele negócio de delegar para a executiva para registrar no dia 15. Então, vai avançar um pouco mais. Né? Mas, enfim, eu acho que vai se acertar. O Rio começou o seguinte, foi feito um acordo nacional. Né? É bom dizer isso, porque tem muita gente falando sobre isso, se escrevendo, certo? E esse troço tem um ponto de justiça que você tem que expor, né? Que é o seguinte, foi feito um acordo nacional. Qual acordo nacional? Em Pernambuco, o PT cede para o PSB, a candidatura a governador. Tá? O que aconteceu em Recife? O Humberto Costa, que era o melhor candidato a governador nessas eleições, era o Humberto Costa. Havia sinais, pesquisas mostrando que ele teria o potencial de ganhar no primeiro turno com o apoio do governador, com o apoio do prefeito de Recife, com o apoio do Lula, ele ganharia no primeiro turno. Humberto Costa retira a candidatura dele para cumprir o acordo. Certo? E o PSB indica o candidato a governador. A Marília Arraes, por causa desse acordo, a Marília Arraes deixa o PT e vai ser candidato pelo partido do Paulinho da Força Sindical. Né? Então, aí o acordo envolve o Rio de Janeiro. Qual era o acordo no Rio de Janeiro? O candidato a governador vai ser o Freixo, do PSB, e o candidato a senador é do PT. Tá? Aí,
toca o negócio, de repente aparece o Molon, que é do PSB, que é dirigente do PSB no Rio de Janeiro, que controla o fundo o fundo eleitoral, certo? E diz assim, não, eu não aceito esse acordo, eu vou ser candidato a senador. Tá? Aí é o seguinte, os caras, não, espera um pouquinho, mas nós fizemos um acordo, nós cumprimos o acordo em Recife, vocês não estão cumprindo no Rio. Então, o ponto é esse. Né? E aí, essa semana, o PT falou, então tudo bem, então você fica aí com o Molon e com a candidatura do Freixo, e nós vamos apoiar o Rodrigo do PDT, que também é do campo democrático, vai fazer campanha presidencial para o Lula. É isso que está acontecendo, entendeu? E as pessoas perdem um pouco a noção. Como é que um candidato do PDT pode abandonar o Ciro e fazer campanha para o Não, Lula? faz palanque duplo. Isso acontece normal nas eleições. Então é o seguinte, o problema é o seguinte, as pessoas perderam um pouco a noção disso. Em política sem cumprimento de acordo não é nada. Certo? O cumprimento de acordo em qualquer coisa da vida, Concordo. mas na política, Agora, a política é essencial, entendeu? Quem não cumpre acordo não dá. Certo? Aí, assim, tem muita gente irritada no PT e na esquerda, porque o Molon apoiou a Lava Jato, o Molon não levantou a voz. Molon é lavajatista, todo mundo sabe disso. Entendeu? O Freixo também. Então é o seguinte, já tem esse problema. Aí o cara vem fazer isso, o Freixo também apoiou a Lava Jato, né? Aí acontece isso, os caras já, ou seja, deram um pezinho para os petistas que não querem entrar nisso. Vem cá, o Ceciliano não é flor que se cheira, não, hein? Ceciliano foi um grande presidente da Assembleia, é um politicão. O que significa não é flor que se cheira, Eustáquio? Essa expressão sua é uma expressão muito ampla, muito ampla. O que você tem que especificar o que não é flor que se cheire, porra. É uma expressão malandra. Eu quero usar uma expressão assim mais genérica possível. Viu? É um malandrão. Você é um malandrão carioca. Você já não é mais mineiro, você se tornou um malandrão carioca. Ele está falando o seguinte, não é flor que se cheire, pelo seguinte, eu vou tentar traduzir isso. É que essa dupla, o Quaquá, que é o presidente do PT do Rio de Janeiro, foi prefeito de Niterói, se não me engano. Niterói. Não, Maricá. Maricá, onde tem a única cidade do Brasil. Aquela bosta de Maricá, de acordo com a única cidade do Brasil onde o transporte público é gratuito. Maricá é o sonho da esquerda. O sonho da esquerda. Sobra dinheiro saindo de plataforma de petróleo. Sobra dinheiro. Então pode gastar. A esquerda adora isso. Esses caras são aquele petista, certo? Que se relaciona bem com a direita, mais do que o Lula, entendeu? Mais do que o Lula. Eles se relacionam muito bem com os setores de direita, fazem alianças históricas com os setores de direita do Rio de Janeiro. Então, aí que o Eustáquio fala que ele não é flor que se cheire, entendeu? Não é aquela esquerda tipo Molon, Freixo, aquela esquerda mais radical, né? Que também não é radical, mas é uma esquerda mais sectária. Tá? Então, esse é o problema, se fala dele. Mas assim, para ser presidente da Assembleia, pelo tempo que ele foi, é um cara que tem que conversar com todo mundo. Sim, não tem a menor dúvida. O presidente da Assembleia é o cara que tem que conversar com todo mundo. Certo? Ele é presidente da Assembleia há muito tempo, então olham para ele com desconfiança por causa disso. Certo? Mas o fato é o seguinte, ele é do PT, histórico, petista antigo, né? E está exigindo o cumprimento do acordo, né, que foi feito. Viu aí, né, Eustáquio? Viu aí, né? Oi. Eu vi, é isso. O Freixo tem foto, né? O PSOL, se não foi exatamente o Freixo, com Bretas, né? Falando bem do Bretas. Cara, eu vou te dizer, o Eustáquio, o Rocha, cá entre nós. Randolph, se você xingar o Randolph, o Rocha... O Randolph levou o Dallagnol na casa do Caetano Veloso. Aí. O Lula estava preso. É ridículo. O Rocha, se você xingar o Randolph, ele vai te levar para o Supremo, ele vai te acionar no Supremo. Qualquer coisa que acontece no Senado, o Randolph vai para o Supremo. É patético, isso é antipolítica. Deixa eu falar para vocês, nós estamos vendo aqui no Paraná um momento interessante. Olha só, essa coisa de candidato a senador. O senador, o cargo de senador que está indo para a eleição agora é a vaga ocupada pelo Álvaro Dias, que é o senador, né? Um dos 3 senadores do Paraná. O Moro, certo? Sempre foi cortejado pelo Álvaro Dias. Eu, inclusive, encontrei o Álvaro Dias na Polícia Federal
quando eu estava visitando o Lula lá, um dia eu cheguei de manhã, estava lá o Álvaro, ele me viu, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim visitar o Lula. E você, o que você está fazendo aqui? Ele ficou meio assim, aí cortejando, eu falei para ele, daí cortejando essa trupe, né? Ó, você vai se arrepender disso, eu falei para ele. Passa o tempo, ele filia o Moro no partido dele, aqui no Paraná. Lógico, não tardou para o Moro trair ele. O Moro o Moro, um bom negócio, certo? É você comprar o Moro pelo que ele vale e vender pelo que ele acha que ele vale. Isso é um grande negócio, né? Aí ele vai para o partido do Álvaro, depois, insatisfeito com a grana, porque não piou a grana toda que ele queria lá, para fazer a estrutura de campanha dele, ele sai e vai para o partido União Brasil, né? E se transfere o título eleitoral dele para São Paulo. Aí é o seguinte, olha a situação que nós vamos assistir aqui agora. Eu vou contar em 2 episódios bem rápidos. Primeiro, ele vai para São Paulo, transfere o título de eleitor dele em São Paulo no último dia do prazo de fixação de domicílio eleitoral. Aí, lá em São Paulo, a justiça indefere a transferência do título dele para lá. Ele pôs o endereço de um hotel. Mas aí é o seguinte, mas isso está superado. É o seguinte, eu pergunto para vocês, no último dia da fixação do domicílio eleitoral, o domicílio eleitoral do Moro era onde? São Paulo. Certo? Porque ele transferiu para lá. Tá? Aí a Justiça de São Paulo indefere. Ele volta para o Paraná e se filia, traz a filiação dele do União Brasil para cá e quer ser candidato a senador. Mas ele tem domicílio eleitoral no Paraná, no prazo, para ser candidato a senador? No último dia do prazo, o domicílio dele era em São Paulo. Se anulou o outro, ele volta para ser do Paraná, ué. Não funciona assim. A pergunta que você faz é a seguinte, no último dia da fixação do domicílio eleitoral, onde era o domicílio dele? Era em São Paulo. Entendeu? Não tem esse efeito que você está falando. Então, essa é a discussão que nós vamos ter aqui. Vai ter impugnação, vai ser uma guerra jurídica para tirar o Moro do jogo, certo? Mas supondo que o Moro consiga ficar no jogo, aí entra o segundo problema. Cada partidinho da nossa esquerda maravilhosa, centro-esquerda maravilhosa, resolve lançar um candidato a senador. Então, o PDT tem um candidato a senador mulher, o não sei quem tem um candidato a senador mulher, a frente do PT tem um candidato a senador mulher, e é o seguinte, absolutamente inviáveis eleitoralmente. Candidaturas, a não ser que aconteça um milagre, entendeu? Ou seja, nós estamos trabalhando para eleger o Moro ao Senado. Então, o que vai acontecer aqui? Vai sobrar... o Álvaro Dias, ele não vai ser candidato, vai sobrar... Mas o Álvaro Dias vai perder. Não, vai sobrar para a esquerda... Esse é o ponto. Vai sobrar para a esquerda, por exemplo. Lá na frente, tem que apoiar o Álvaro Dias para impedir a eleição do Moro. Olha só o que vai acontecer aqui. E por que isso não é feito logo agora, Rocha? Isso é que eu não entendo. Por que não é feito logo agora? Não é feito logo agora porque o PT e a frente organizada pelo PT aqui, que está em torno do Requião, tem que ter um candidato a senador, mulher. Quem né? Que é a candidata? O PDT tem que ter um candidato a senador, mulher. Então é o seguinte, a racionalidade política... Mas, Rocha, qual é o problema de ter um candidato a senador mulher se fosse um só para toda a esquerda? Não vejo problema, não vejo problema. É muito mais fácil para toda a esquerda. Não, Márcia, entenda meu argumento. Não tem nada contra a mulher. Assim, eu estou dizendo o seguinte, é muito mais difícil você retirar uma candidatura de mulher do que de homem. Vamos caminhar para o final, a gente está falando demais. Depois que ela está posta, você não tira mais. O pessoal... Isso vai virar um problema. Dentro da esquerda aqui no Paraná, isso vai virar um problema, porque é o seguinte... Nós ainda vamos ter que ter um programa para falar de misoginia, mas esse é um... Vamos fazer... Eu quero dizer o seguinte, imagine a dificuldade do Requião, que é candidato a governador, certo? Na hora que ele tiver que dizer lá na frente que, olha, vamos votar no Álvaro Dias, você tendo na chapa dele uma mulher candidata a senador. Isso é uma coisa terrível, entendeu? Não, mas eles tinham que ter negociado antes, gente. É antes que tinha que ter sido feita a negociação para ter um candidato para toda a esquerda. É o mesmo drama que nós estamos tendo aqui para governador no estado do Rio Grande do Sul, que agora já bateram o martelo. Eu vou ter que votar e fazer campanha para o Leite.
porque a esquerda não se combinou. Então, a esquerda não se combinar que é o problema, não é o problema de ter candidatura de mulher. A esquerda tem que sentar e se combinar. Eu entendo o que eu estou dizendo é o seguinte, assim, pelo menos a opinião minha, né? Eu acho muito mais complicado você ter que fazer uma manobra para descartar uma candidatura de uma mulher do que de um homem, entendeu? É muito mais difícil, entendeu? Olha só o que o Ciro sofreu no Ceará agora. Que conversa, Rocha. A mulher, você diz o seguinte, ó, teu marido está precisando que você volte para casa para cuidar dele. O homem, você não pode fazer isso, rapaz. Pô! É muito fácil! É muito fácil! Antes de terminar... Vamos fazer um programa ao vivo para falar de... Vamos fazer um programa ao vivo. Vamos escolher um domingo e fazer ao vivo. O pessoal pediu aí, a gente fica vendo aqui as perguntas, a gente provoca o pessoal nos provoca. No primeiro turno, a gente podia fazer ao vivo, né? No primeiro Mas vai turno. demorar muito ainda, né? Ou então antes. Mas, assim, só para ter... Antes do Alberto fazer a misoginia e terminar o programa, eu queria aqui fazer uma homenagem à chapa de duas chapas com duas mulheres candidatas. A primeira vez na história do Brasil que a gente vai ter uma chapa com uma mulher negra e uma indígena no PSTU e uma chapa com Simone Tebet e Maia Gabrilli. Isso é um avanço. Eustáquio vai fundar a igreja do Deus da ineficiência. E os misóginos ficam achando que isso não vale nada, que isso é contra a democracia. Mas isso é o maior sinal que as instituições estão funcionando. Você sabe o que ferrou a mulher na política? Ele é candidato a apóstolo da ineficiência. Ele é candidato a apóstolo no Partido das Mulheres Unidas do Brasil. Cara, depois que Dilma foi presidente e foi aquele governo trágico, uma mulher só volta à presidência do país daqui a uns 100 anos, quando não tiver mais nenhum brasileiro que tenha vivido o governo Dilma. Está gravado como isso não vai acontecer. Não. Vamos ter avanços. Não pode ter mais nenhum eleitor que tenha conhecido o governo Dilma. Se tiver um, já era. Pessoal. Abraço. Ô, Alberto, a Dilma ainda vai